Maria, seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro dessa jornada. Eu espero que ontem tenha sido bem profundo para ti. Eu espero que ontem esse encontro com o teu Criador, que ele tenha tocado em alguma parte sua que precisa ser resgatada. Hoje a gente vai falar sobre Jesus. Quem é esse que te chama? Quem é esse que está aqui pronto para te resgatar, para te levar para um lugar de amor, de misericórdia, de perdão, de vida, de alegria, de bondade? Jesus é esse caminho. E eu não estou dizendo que na nossa vida a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter tribulação, que a gente não vai ter um monte de coisa para resolver. A gente vai. Jesus não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas ele nos prometeu que estaria conosco, que estaria perto da gente e que jamais nos abandonaria. Mas a gente também precisa reconhecer esse Jesus. A gente precisa querer conhecer ele, precisa querer encontrar ele verdadeiramente. No meu caminho, Maria, como eu falei para vocês ontem, eu nasci num lar cristão e sou muito familiarizada com Jesus, desde pequenininha, sempre fui. Mas hoje é diferente, porque eu declarei que Jesus é meu único Salvador. E justamente por ter buscado todas as vertentes espirituais, que eu consigo hoje ter essa consciência de que só Ele é um caminho que me leva para o amor, para aquele vazio que eu tinha antes não estar mais comigo. Óbvio, todos nós temos as nossas tribulações, mas eu sei que eu não tô sozinha. Eu sei que eu tenho um Deus que tem algo maior para mim, que tem uma promessa na minha vida e que tem na tua vida também. Mas a gente precisa querer conhecer, a gente precisa querer ter intimidade. E aí, de repente, tu vai pensar que ter intimidade com Deus, né, com Jesus, significa você ir para a igreja todo final de semana. Significa que você vai ter que falar dele para todo mundo. Isso faz parte. Porque quando a gente tem esse primeiro amor, esse reencontro ou esse encontro com Jesus, é a chama do primeiro amor, que nem a gente fala. A gente quer falar dele para todo mundo, a gente quer mostrar para as pessoas o quanto de amor que Jesus tem por nós e o quanto a gente se entrega para isso e vive uma nova vida. Mas intimidade com Deus, intimidade com Jesus, ela vai além da religião. Ela vai além do que alguém possa ter dito para você. A intimidade com o Pai, ela vai na sua vontade de se colocar na presença dele. Ela vai na sua disciplina de todos os dias tirar um tempo para ler a palavra, para conversar com Deus. A minha Bíblia, Maria, deixa eu te mostrar. Ela é uma Bíblia ótima, porque ela é uma Bíblia, ela é na Nova Versão Internacional, NVI. Então, ela é uma Bíblia de estudos e as letras dela são bem grandes. E, inclusive, a forma como ela foi traduzida, ela é mais fácil de entender. Então, se tu tem vontade de procurar uma Bíblia, de comprar uma, compra uma versão NVI, vai te ajudar bastante. Porque intimidade com Jesus é ler a palavra, é você conhecer da palavra, é você ir para esse momento de todos os dias fazer um devocional, ler um pouquinho da palavra, ouvir uma pregação, né, no YouTube. Eu muito faço isso, coloco uma pregação de algum pastor que eu gosto, alguma pastora, e eu sempre faço a minha leitura bíblica, justamente para me conectar com a palavra, para entender mais da palavra. É fácil? Não é. Exige estudo, exige que a gente se coloque à disposição do Espírito Santo para que ele possa transformar o nosso entendimento. Porque pelo nosso entendimento humano, muitas vezes a gente não consegue dar conta. E Maria, quando a gente começa a ter esse encontro com o Espírito Santo, quando a gente começa a ter essa consciência, né, de Deus, Pai e o Espírito Santo, a gente começa a ter mais entendimento. A gente começa a conhecer um pouco mais da palavra. E como é que isso acontece? É quando a gente tem um coração disposto. É quando a gente olha para Deus e diz: Senhor, eu nem sei muitas vezes como falar, mas o Senhor conhece o meu coração. Sabe? É se colocar nesse lugar disponível, nesse lugar ensinável, nesse lugar onde você está disposta a receber do Pai o ensinamento, a receber do Pai
uma direção para sua vida. Porque muitas vezes, Maria, a gente acha que é pela força do nosso braço que a gente vai conseguir conquistar as coisas, que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente veio fazer, e de fato, nós estamos numa era em que a gente traz muito o eu, né? Eu faço o que é importante para mim, o que é importante só para mim é o que importa. Eu não tô dizendo que você não tem que cuidar de você. Eu não tô dizendo que você não tem que se colocar como prioridade. Só que muitas vezes a gente, como mãe, esposa, a gente acaba colocando um monte de coisa como prioridade. Só que a gente tem que parar com esse pensamento de que tudo vem antes da gente, ou tudo antes de Deus. A primeira coisa para você ter a sua vida transformada, para você sair da mentalidade de escrava e ir para a mentalidade de filha, é você colocar Deus em primeiro lugar. Quando você levanta, às vezes teu filho logo levanta atrás, né? Te ajoelha um pouquinho. Te ajoelha, reza um Pai Nosso. Pede para o Senhor guiar o teu dia. Pede para Ele te mostrar uma nova versão sua que você não conhece. Pede para Ele te mostrar o próximo passo se você está vivendo um desafio. Ele não vai te mostrar o caminho inteiro, mas o próximo passo Ele vai te mostrar. Vai pedindo essa clareza. Vai entregando para Deus o teu coração, os teus anseios, a tua vida. E aí você vai percebendo que as coisas vão começar a se alinhar. E por que se alinha? Porque quando a gente começa a colocar primeiro para Deus, e não para uma amiga, não para um desconhecido, né? Sobe no Uber, já conta toda a história. Acontece. Você coloca primeiro para Ele, para aquele que te criou, para aquele que sabe como resolver o teu problema. Só que muitas vezes a gente não leva para Ele porque a gente acha, eu nem vou pedir para Deus, tá? Tem tanta coisa acontecendo que eu não tenho tempo para isso. E aí é o nosso erro. A gente precisa se colocar disponível. Porque quando a gente se coloca disponível para Ele, a gente se reabastece. O nosso tanque fica cheio. É como se o nosso combustível fosse movimentado, alinhado, fosse preenchido por esse amor que só Ele pode dar pra gente. E não importa a sua situação, Ele tem capacidade para transformar a tua vida a hora que for. Se for da vontade dele, que a tua vida seja transformada do dia para a noite, Ele faz assim e transforma tudo. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar. E para isso você precisa rasgar os véus. E rasgar os véus é parar de olhar para a religião e começar a olhar para a palavra. Começar a olhar para Deus. É muito importante frequentar uma igreja. É muito importante. Só que isso é uma revelação que talvez você vai ter lá na frente. Isso não é conversa para agora. Mas o mais importante hoje é você se sentir digna de Deus te resgatar de onde você está. De Deus te tirar desse lugar que talvez você possa estar em sofrimento, chorando diariamente, sem enxergar uma saída para o seu problema, e seja qual ele for. Só Deus é capaz de fazer o milagre que você precisa. Mas para isso você realmente precisa, Maria, se prostrar, se colocar nesse lugar de eu me rendo a Ti e eu preciso de Ti, Pai. Tirando todos os dogmas, apenas se conectando com isso aqui e com o teu coração com Ele. Esse é o caminho, Maria. Hoje, para a nossa segunda aula, eu preparei algo muito especial. Muito especial. E eu tenho certeza que quando você realizar essa atividade, muita transformação vai acontecer. Porque hoje você tem um encontro marcado. E eu não vejo a hora de saber de ti como foi esse encontro. Maria, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua jornada. E que tudo que você tem sonhado todos esses anos, que lá, diante do Senhor, diante da vontade dEle, os teus sonhos se alinhem com os sonhos dEle. Porque os sonhos dEle são infinitamente maiores do que os teus, do que os meus, do que qualquer pessoa pode imaginar. Você pode ver seres humanos se frustrando com seres humanos, mas ninguém se frustra com Deus, porque Ele não é o homem para errar. E Ele vai restaurar todos os teus sonhos. Amém?